Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Se Jesus ainda não voltou, então o apóstolo João está com quase 2000 anos. É isso mesmo, o apóstolo do amor está com quase 2000 anos. Eu quero que você abra sua Bíblia e leia João, capítulo 21, versículo 15 ao 23. Livro histórico, capítulo de João, capítulo 21, versículo 15 ao 23. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Dize-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ser dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Versículo 19. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não haveria de morrer. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Eu vou ler esse versículo 22 no texto da NVI, para você ficar mais claro o entendimento. Versículo 22 de João 21. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Então Jesus falou para Pedro: Pedro, se eu quiser que João permaneça vivo até a minha volta, importa alguma coisa para você? Não, então siga-me. Aí, claro que muitos doutores e mestres colocam isso como uma condição, né? Algo hipotético. Quer dizer, Jesus, não é que ele garantiu que João estaria vivo, mas Jesus disse que se ele quisesse, João ficaria vivo. Mas claro, aí você analisando, procurando conhecer um pouco quem foi Nero. Nero crucificou Pedro de cabeça para baixo. Nero decapitou Paulo. Nero mandou prender e matar cristãos aos montes. Aí quer dizer que João, só porque ele era o apóstolo do amor, um dos pilares do cristianismo naqueles dias, então Nero não ia fazer nada com ele. Nero não fez nada com ele. Diz a história que João foi jogado em um tacho de óleo quente e não caiu um fio de cabelo. Nero então mandou aprisionar João na ilha de Patmos. E agora, procurando referências, nós entendemos claramente que esse apóstolo realmente ficou até a volta dele. Porque em Mateus 10, 23, assim disse Jesus: quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão perseguido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, se Jesus não voltou, tem discípulos pregando o evangelho lá ainda. Mateus 16, 27 e 28, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Versículo 28, garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Aí, claro que os futuristas emendam esse versículo com o capítulo 17 na transfiguração. Mas a transfiguração, nós sabemos que Jesus foi o que derramou o sangue da nova aliança, Moisés e Elias foram as duas testemunhas que, para o juízo do ano 70 ter validade, para o juízo lá contra Israel, lá em Jerusalém, precisava de no mínimo duas testemunhas para se cumprir a lei dada a Moisés.
Por isso que precisava de duas testemunhas, lei e profetas. E em Mateus 24:34, Jesus: eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Lucas 21, do 20 ao 23, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade não saiam, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são os dias de vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Então, quando houvesse o cerco a Jerusalém, a destruição do templo e da cidade, significaria que era para se cumprir tudo, todas as profecias, todas as leis. Quando aconteceu isso? No ano de 69 até agosto do ano 70 DC, há quase 2000 anos atrás. Mateus 26:64, tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Jesus estava no Sinédrio, sendo ali investigado e inquirido pelo sumo sacerdote e outros, e ele respondeu ao sumo sacerdote, tu mesmo o disseste. Respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo as nuvens do céu. Se você colocar isso aqui na Almeida Corrigida Fiel, que é igual ao que está no Códice Sinaítico, disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Então ele disse ao sumo sacerdote que eles ali iriam ver em breve o Filho do Homem vindo. Não para, nós estamos há quase 2000 anos desse acontecido, não para daqui a 2000 anos. Jesus não disse isso. Disse que viria e iria vê-lo em breve, vindo, se cumprindo o juízo. Porque quando se falava que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, era para cumprir Daniel 7:13. Era um sinal de juízo. E claro, Apocalipse 1:10 é o que é o fechamento, é o checkmate de todos os escritos bíblicos. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João disse, eu fui arrebatado, eu fui tomado, eu fui tirado, eu fui levado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O dia do Senhor significou o juízo, o terrível e temível dia do Senhor. O dia do Senhor foi profetizado em Joel, Ezequiel, Jeremias, Amós, Sofonias, Lamentações, Malaquias 4:5. Então o dia do Senhor estava lá e João foi mantido vivo para o dia do Senhor. João foi separado. Os outros podiam morrer. Paulo, Pedro, Tiago, André, todos. Mas João não, João foi mantido vivo para se cumprir o que Jesus disse a Pedro. Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Por isso que nós temos a convicção plena, não é mais ou menos, não é 99%, a convicção 100% plena de que Jesus voltou há quase 2000 anos. Jesus voltou de uma forma espiritual, não de uma forma por cima das nuvens, com anjinhos batendo asinhas. Não. Porque em Lucas capítulo 17, versículo 24, Jesus disse que viria em formas de sinais, de relâmpagos e trovões. Jesus também disse lá em Mateus 24, 27, que a volta dele seria em formas de sinais. Quando se falava que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, era sinal de juízo. Por isso que quando ele falou lá em Mateus 26:64, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, porque o sumo sacerdote não aceitou ele, Jesus ou Yeshua, o nome que você quiser, se declarando Filho de Deus, se declarando o juiz, que iria julgá-los. Aquele um que não tinha aparência boa nenhuma, aquele um que era desprezível, aquele um que os líderes religiosos não davam um vintém por ele, se declarando em pleno sinédrio como filho de Deus, como sendo ele o juiz que iria vir para julgar o sumo sacerdote, os fariseus, a religião, os seguidores de Moisés. Meu Deus, como é maravilhoso esse entendimento. Então, quando você lê, meu irmão, lá em João 21, 22, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. João ficou vivinho da Silva para escrever os 22 capítulos do livro do Apocalipse, tá bom? E se foi útil, joinha, compartilhe, comente, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento a respeito dos escritos bíblicos. Assim, claro, se o Pai do nosso Espírito, que é o Criador de todas as coisas, permitir, tá bom?
Tchau, tchau.